Izumi era um fracasso inútil que teve azar a vida toda. No entanto, tudo muda quando a garota mais popular da escola namora com ele e se torna sua Domi Mami, que fará qualquer coisa para protegê-lo do mundo. Vou me esconder aqui com você. Esconder na cama comigo? Tudo começou no primeiro dia do seu segundo ano, enquanto ele se preparava para sair cedo para ir à escola com sua namorada. Seus pais se despediram dele enquanto ele saía apressado de casa. E sua mãe disse para ele tomar cuidado com pedras e carros e ficar seguro, mas o idiota tropeçou em uma pedra assim que saiu. No caminho, um caminhão soltou fumaça em seu rosto inútil, e um pássaro veio fazer cocô diretamente nele, de toda a área. Ao tentar desviar do cocô precisamente mirado, ele bateu em uma corda e caiu no chão. Logo encontrou uma avó atravessando a rua e decidiu ajudá-la, mas isso só o fez se atrasar. Então, ele começou a correr, e mais tarde encontrou sua namorada fofa, Shikimori, que já estava esperando por ele. Enquanto caminhavam para a escola, ela notou sua aparência bagunçada e perguntou se ele teve uma manhã difícil de novo, como de costume. Ele disse a ela para não se preocupar, pois já estava acostumado com o azar e então pensou em voz alta sobre como ela era fofa, embora às vezes não fosse. Dano emocional. Shikimori ficou irritada ao ouvir isso, e ele rapidamente se desculpou pelo deslize. No entanto, outro azar estava à espera dele, pois um veículo que se aproximava quase o despachou para o além, mas Shikimori rapidamente o salvou. Ele se desculpou por sempre envolvê-la em seus episódios de azar e perguntou se ela estava bem. No entanto, ela puxou seu rosto enquanto dizia que ele não precisava se desculpar sempre, e disse para ele parar de se preocupar tanto com ela, o que Izumi achou tão fofo. Ao chegar à escola, eles viram uma multidão no quadro de avisos da escola verificando suas novas turmas, e Izumi ficou nervoso porque temia que fossem colocados em turmas diferentes. Ele começou a rezar para os deuses do anime para que acabassem novamente na mesma turma este ano, fazendo Shikimori corar. No entanto, ela disse a ele que mesmo que acabassem em turmas diferentes, ela sempre viria visitá-lo. Eles se aproximaram do quadro e ambos começaram a procurar seus nomes. Enquanto Izumi via em HD, Shikimori via em 144p porque não estava com os óculos. Izumi logo encontrou seus nomes e ficou animado ao descobrir que estavam na mesma turma. Seus amigos logo apareceram e eles se separaram. Mais tarde na aula, enquanto Izumi e Shikimori conversavam, um apagador voou da mão de uma aluna enquanto ela limpava o quadro e veio diretamente para a cabeça de Izumi. Mas Shikimori rapidamente o afastou com um soco. No entanto, o apagador caiu na cabeça dela. Ele agradeceu por tê-lo salvado e inclinou-se para tirar o pó do cabelo dela, mas ela imediatamente ficou vermelha e se desculpou. Depois, os colegas de classe começaram a zombar dele por ser naturalmente azarado. Eles o avisaram para ter cuidado e não causar problemas para sua namorada fofa, envolvendo-a em sua interminável má sorte. Enquanto continuavam a ridicularizá-lo, Shikimori voltou do banheiro e os ouviu do lado de fora enquanto tentava abrir a porta, o que a fez sentir-se péssima. Ela rapidamente entrou e pediu para ele ir com ela à biblioteca, enquanto os três feiosos esperavam que ela não os tivesse ouvido. No entanto, ao saírem, ela lançou-lhes um olhar mortal que os assustou bastante. No caminho para a biblioteca, ela disse a ele que não precisava se preocupar com o que aconteceu lá atrás, mas ele ficou confuso sobre o que ela estava falando, e ela disse para ele não se preocupar. Enquanto continuavam andando, Izumi pensou consigo mesmo que sua namorada era muito fofa, e ele odiaria se ela se machucasse por causa dele. Em seguida, Izumi estava na sua aula guardando seu livro após a escola, quando esse idiota de cabelo amarelo chamado Inuzuka veio perguntar se ele queria se divertir. Ele respondeu que tinha pensado em passar mais tempo com ele naquele ano, o que o animou, então decidiram ir contar a Shikimori sobre seus planos. Ao encontrá-la e seus amigos, eles disseram que também estavam planejando sair, então todos decidiram ir juntos. Eles foram para o boliche e, ao se prepararem para começar, propuseram um desafio dizendo que quem tivesse a menor pontuação deveria pagar algo para o vencedor, ao que todos concordaram. Enquanto isso, Izumi perguntou a Shikimori se ela já tinha jogado boliche antes, e ela disse que não muito, dizendo que só tinha feito isso 2 ou 3 vezes antes. Ele respondeu que também era novo nisso. A competição logo começou com Inuzuka lançando a bola, e ele conseguiu derrubar 7 pinos, o que o deixou irritado. Neko foi em seguida, e conseguiu derrubar apenas 5 deles. Enquanto isso, Hakumetsu se preparou e mal conseguiu lançar a bola porque ela pesava demais para o fraco de 5 libras. No entanto, todos ficaram chocados quando ela, por sorte, derrubou todos os pinos. Vendo isso, Izumi sentiu que também deveria conseguir, já que a garota pequena conseguiu, mas o azarado desajeitado derrubou apenas um pino em ambas as jogadas, fazendo seus amigos rirem dele, porque ele era famoso por ser um perdedor em tudo. Era a vez de Shikimori, e quando ela se preparou para sua jogada, temia como Izumi poderia olhá-la se ela errasse. No entanto, ele de repente a animou, deixando-a empolgada, e ela derrubou todos os 10 pinos em todas as suas jogadas, tornando-se a maior pontuadora do dia. Ela ficou super animada e foi dar um high five em Izumi, deixando seus amigos com inveja. Mais tarde, no caminho para casa, depois de se separarem dos amigos, Izumi perguntou a Shikimori o que ela queria, já que o perdedor deveria pagar algo para a maior pontuadora, mas ela disse que não queria nada além de caminhar para casa com ele. Enquanto caminhavam para casa, o vento soprou forte e enviou um jornal voando em direção ao fracasso ambulante. Mas Shikimori rapidamente o salvou novamente.
Izumi ficou surpreso ao se perguntar como ela conseguiu fazer isso sem olhar. Enquanto continuavam andando, ele se desculpou por ter causado problemas para ela, mas ela lembrou que já tinha dito para ele não se desculpar sempre. Ela acrescentou que já estava acostumada com ele sendo azarado, então ele não deveria se preocupar com isso. Ele então revelou que simplesmente não gostava de se sentir patético quando ela sempre tinha que protegê-lo. Shikimori de repente parou e perguntou se ele se sentiu mal quando seus colegas de classe o provocaram da outra vez. Ele respondeu que, afinal, eles estavam dizendo a verdade. Enquanto ele continuava falando sobre como era inútil para ela, um cartaz de repente caiu de um prédio e veio diretamente em direção à sua cabeça. Mas Shikimori deu um chute giratório incrível, salvando-o novamente. Izumi ficou sem palavras, pois estava chocado com o que acabara de acontecer. Ela pegou na mão dele e disse que tudo o que ele precisava fazer era ficar ao lado dela, pois ela continuaria protegendo-o, não importava o que os outros dissessem. Izumi ficou imediatamente encantado e sentiu sua loli subir, mas ela ficou envergonhada ao perceber que acabou de fazer uma confissão. Alguns dias depois, era o dia do torneio de esportes com bola, e Izumi e Inuzuka descobriram que jogariam futebol enquanto as meninas jogariam vôlei. Ambos estavam animados com isso, e Izumi esperava que ninguém se machucasse desta vez. Mas Inuzuka referiu-se a ele, especialmente porque seu nome do meio parecia ser má sorte. Nesse momento, Shikimori entrou correndo e perguntou a Izumi a que horas era a partida de futebol, já que o vôlei começaria às 11h35. No entanto, Izumi respondeu que ainda não tinha verificado. Ele de repente notou o cabelo dela, e enquanto achava fofo, Inuzuka apontou que o cabelo poderia dificultar jogar vôlei, mas ela achou que ainda era fofo. Ele logo se despediu, e Shikimori percebeu que o cronograma das partidas estava no quadro o tempo todo, mas esse idiota nunca percebeu. Naquele momento, Izumi pensou consigo mesmo que não seria útil no jogo de futebol de qualquer maneira. Então pensou em fazer o seu melhor para apoiar sua namorada para ainda parecer bem diante dela. No entanto, seu plano foi destruído quando percebeu que as partidas de futebol e vôlei eram quase ao mesmo tempo. Não. Deus, por favor, não. Shikimori expressou que isso significava que eles não poderiam estar lá para se animarem mutuamente. Ela então começou a falar sobre como seria difícil para a turma dela vencer o oponente, que parecia ter um jogador de ponta no time. Ao ouvir isso, Bro segurou suas mãos e disse que, mesmo estando separados, ele torceria por ela o tempo todo, fazendo suas bochechas ficarem vermelhas imediatamente. O jogo de futebol logo começou e o MC inútil, bom para nada, jogou como se tivesse 2 pés esquerdos, já que caiu no chão no primeiro minuto, o que deixou Shikimori preocupada. Ela decidiu lançar um feitiço mágico como Merlin para fazê-lo melhorar, e embora inicialmente parecesse que funcionou, já que ele teve uma oportunidade de ouro para marcar um gol, Bro chutou o ar e caiu no chão como um tolo. Isso fez Shikimori se sentir ainda pior pelo traste que ela chamava de namorado. Nesse momento, enquanto Izumi se levantava lentamente e limpava a cabeça, a bola veio voando em sua direção sem que ele percebesse. Shikimori chamou sua atenção imediatamente, mas já era tarde, derrubando-o inconsciente. Mais tarde, na enfermaria, Shikimori ficou com ele, e ele se sentiu mal novamente, perguntando se ela não perderia o jogo de vôlei, mas ela disse que ainda tinha algum tempo. Nesse momento, ela ficou brincalhona e tocou no cabelo comprido dele. Ela notou uma cicatriz acima da sobrancelha dele e perguntou sobre isso. Ele revelou que tinha sofrido ferimentos terríveis no passado e tinha ferimentos por todo o corpo, incluindo seu bastão abaixo, graças à sua má sorte. Ela disse que não ficaria surpresa com mais nada que ele dissesse, já que ele parecia ter passado por tudo. Ela então disse que sempre se preocupava muito com ele, e pediu para ele ficar ao lado dela o máximo possível, o que o fez sentir como a garota nesse relacionamento. Ela logo se levantou para ir embora, mas, sentindo-se envergonhado, ele disse que também poderia protegê-la. Tem certeza disso? Então ela voltou para ele se sentindo animada enquanto subia em cima dele. Ele ficou vermelho e lembrou-a sobre o jogo dela, e ela respondeu que se esconderia debaixo dos lençóis dele então, perto do magnum dele, deixando-o mais envergonhado. No entanto, ela disse que estava apenas brincando e riu, mas ao sair, ela ficou muito tímida, se perguntando o que diabos ela acabou de fazer. O jogo de vôlei logo começou, e o adversário de Shikimori começou a dar uma surra neles devido à melhor jogadora, Kamiya, que estava do lado oposto. Enquanto isso, Izumi voltou ao campo de futebol e consolou Inuzuka, que chorava porque o time deles perdeu. Eles então consideraram ir assistir ao jogo de vôlei, e foram para lá imediatamente. Mas assim que chegaram lá, perceberam que a turma estava perdendo. O ânimo da turma já estava baixo, e esse idiota, Hatamitsu, que deveria animá-los, não estava ajudando. Ao ver sua amada, Izumi imediatamente a incentivou com toda a força de seus pulmões, colocando-a instantaneamente no ritmo. O jogo deles mudou rapidamente quando Shimori começou a jogar como se tivesse acabado de experimentar crack barato. À medida que o jogo continuava, Izumi de repente notou Kamiya e ficou surpreso, fazendo Inuzuka perguntar se ele a conhecia. Ele disse sim. O time de Shikimori logo empatou e eventualmente venceu, deixando-os animados. Izumi correu para parabenizá-la como um namorado razoável, mas Kamiya apenas observou de longe e foi embora. De volta à sala de aula, todos celebraram Shikimori por sua ótima performance. Izumi, sentindo-se um namorado orgulhoso, a parabenizou mais uma vez, mas ela respondeu que foi tudo graças a ele, que a animou durante o jogo. Ele disse que admirava o atletismo dela, ao contrário dele, que foi eliminado do jogo de futebol cedo.
No entanto, ela o encorajou dizendo que ele deu o seu melhor, e que sempre parecia fofo quando se esforçava ao máximo, fazendo-o corar. Nesse momento, várias garotas invadiram, exigindo tirar uma selfie com Shikimori e ter seu autógrafo. E foi então que Izumi percebeu que sua namorada agora era uma celebridade. Isso continuou nos dias seguintes, com diferentes garotas se aglomerando ao redor dela, deixando Izumi triste por estar perdendo sua namorada. Enquanto ele lamentava isso para Inuzuka, Inuzuka de repente viu uma bola vindo em sua direção, então rapidamente o empurrou e foi atingido no lugar dele. Isso fez Izumi se sentir muito mal imediatamente porque ele havia envolvido outra pessoa em sua interminável má sorte. E ele tentou cuidar dele, mas Shikimori viu isso de forma diferente. Ela pensou que ele agora gostava de salsichas. E ela ficou com ciúmes. Mais tarde, depois da escola, enquanto Izumi se preparava para ir para casa, ele se sentiu péssimo sobre como os eventos se desenrolaram naquele dia, porque o azar não terminou com Inuzuka sendo atingido. Ele se meteu em outra confusão por causa dele, o que terminou com Inuzuka indo para casa com um braço quebrado. No entanto, outro azar estava esperando por ele. Quando ele chegou às escadas, escorregou e quase caiu, mas Shikimori rapidamente veio ao seu resgate novamente. Ela o confrontou sobre por que ele estava indo para casa sozinho, e ele respondeu que como ela agora era uma celebridade, ele não queria atrapalhar. Shikimori se perguntou que besteira ele estava falando e disse que ele era com quem ela sempre queria ir para casa, iluminando seus olhos. No entanto, ela o acusou de passar mais tempo com Inuzuka recentemente do que com ela, mas ele sorriu e disse que sentia muita falta dela, fazendo-a ceder. Alguns dias depois, enquanto estava na aula, Inuzuka deu a Izumi 2 ingressos de cinema que ele conseguiu de um colega de trabalho. Izumi perguntou por que ele estava dando a ele, e ele respondeu que estaria ocupado e não poderia usá-lo antes de expirar. Ele disse a Izumi para dar o outro a quem ele quisesse. Enquanto isso, Shikimori estava ouvindo e começou a fazer expressões bobas para mostrar que queria participar, mas não queria forçar. Inuzuka logo saiu da sala, e Izumi foi até o assento dela para perguntar se ela queria ir ao cinema com ele. Ela aceitou antes mesmo de ele terminar de falar. Com o encontro agora marcado, Izumi sentou-se em seu quarto em casa, empolgado por ir ao cinema com Shikimori. No entanto, ele se tirou do seu devaneio, dizendo que não deveria apenas esperar pelo encontro, já que uma vez ele tinha saído com Shikimori. Foi tudo uma série de má sorte. A chuva os atingiu e ele perdeu a carteira. No entanto, em meio a tudo isso, Shikimori apenas continuou sorrindo como se tudo estivesse bem. Desta vez, ele estava determinado a garantir que tudo desse certo. Ele começou a arrumar tudo o que precisava, e até amarrou um barbante na carteira para não perdê-la. Depois de embalar todas as suas medidas de segurança, ele pensou que poderia ter embalado demais, mas tentou carregar a bolsa de qualquer maneira, apenas para o peso puxá-lo para o chão. Ao mesmo tempo, Shikimori estava em casa lendo a revista Vogue sobre como ser uma garota fofa sem se esforçar muito. Preocupada que talvez não estivesse no seu melhor e vendo algumas recomendações, ela decidiu experimentar diferentes roupas, mas não ficou satisfeita com nenhuma. O irmão dela ouviu a confusão e veio ver o que ela estava fazendo. Ela disse a ele que iria ao cinema no dia seguinte com um amigo, mas o irmão ficou curioso sobre quem era o amigo para deixá-la tão preocupada com a roupa. No entanto, ela disse para ele cuidar da própria vida, então ele saiu imediatamente, desejando-lhe boa sorte. No dia seguinte chegou, e Izumi saiu rapidamente de casa, mas não levou a bolsa porque a alça quebrou justo quando ele se preparava para sair. Ele também teve um pouco de azar no caminho, mas foi exatamente por isso que saiu de casa, já que ele já sabia que era um imã para o azar. Logo ele viu Shikimori e correu até ela, chocado por ela ter chegado muito mais cedo do que haviam planejado. Ao vê-la, ele se perdeu em sua beleza e disse que ela era fofa. No trem, Bro começou a imaginar assistir a um anime de romance com ela, e quando chegou a uma cena de beijo, ele também agarrou Shikimori e foi para o beijo. Shikimori o observou e, vendo seu rosto vermelho, perguntou se ele estava com febre ou algo assim, mas ele disse que estava bem. Ele estava apenas animado por ir ao cinema com ela. Ao chegar ao cinema, eles começaram a considerar qual filme assistir. Izumi perguntou a ela qual filme ela gostaria de assistir, e ela respondeu que estava bem com qualquer coisa que ele quisesse. No entanto, ele disse a ela que ela sempre o colocava em primeiro lugar em tudo no passado, mas desta vez ele queria que ela escolhesse porque queria conhecê-la melhor. Ela corou e então inesperadamente escolheu um filme com o Coringa no cartaz, chocando Izumi, pois não havia como ela querer que vissem um filme de terror. Ela disse a ele que tinha visto ótimas críticas sobre o filme no Rotten Tomatoes e que estava ansiosa para vê-lo. Bro pensou em sua experiência passada com um filme de terror e, mesmo não gostando, pensou em Shikimori abraçando-o de medo. Esta era a oportunidade dele de provar que ainda tinha testosterona. Quando o filme de terror começou, o fraco quase fez xixi nas calças, mas Shikimori segurou sua mão para confortá-lo, o que ele aceitou como um idiota. Após o filme, os níveis de ansiedade de Izumi estavam nas alturas, e ela pediu desculpas por ter escolhido um filme assim, mas ele agradeceu por ela estar com ele enquanto assistia ao filme, ou ele teria desmaiado. Ele acrescentou que tê-la ao seu lado o tornava mais forte. Em seguida, ele perguntou se ela queria comer algo, e ela disse que sim, então foram a um restaurante elegante na cidade. Enquanto estavam lá, Shikimori se interessou por uma comida em particular, mas era muito cara. No entanto, Izumi disse a ela para não se preocupar, dizendo que estava economizando para este dia há um tempo. Mas quando Bro procurou sua carteira, percebeu que ela tinha sumido novamente.
Ele se perguntou como isso aconteceu de novo, mesmo tendo colocado um cordão na carteira. E ele descobriu que o cordão quebrou, deixando-o arrasado. Eles saíram do restaurante com Izumi sentindo que deveria entrar no chão, porque ele tinha planejado tratá-la bem. Mas Shikimori permaneceu a namorada compreensiva que era. Nesse momento, eles encontraram os pais de Izumi, a quem ele explicou o que havia acabado de acontecer. Eles não ficaram surpresos, já que sabiam que seu filho tinha mais azar do que o Tottenham. No entanto, eles convidaram Shikimori para jantar para dar a ela o que seu namorado inútil não pôde. Em casa, a comida foi servida, pela qual Shikimori estava grata. Mas, quando se preparavam para começar a comer, um garfo misterioso veio voando em direção ao rosto de Izumi. No entanto, Shikimori o salvou novamente, como sempre, tornando-a a melhor de todos os tempos. Isso surpreendeu os pais de Izumi, e eles aplaudiram-na. Eles a serviram mais enquanto ela comia, e disseram que ela era bem-vinda para comer com eles a qualquer momento, fazendo-a corar. Após o jantar, Shikimori juntou-se à mãe de Izumi para lavar os pratos, e enquanto faziam isso, a mãe de Izumi agradeceu a Shikimori por escolher ficar ao lado de seu filho, mesmo apesar de sua desajeitadeza. Ela então começou a narrar como Izumi costumava se meter em uma encrenca ou outra, quando era mais jovem, o que o fazia ter mais lesões do que Neymar. Ela falou mais sobre ele, e então disse que esperava que Shikimori não perdesse a paciência com Izumi. Ela acrescentou que sabia que Shikimori teria sua parte do azar dele enquanto estivesse com ele, mas Shikimori refutou sua afirmação dizendo que, embora fosse verdade que Izumi se metia em problemas com frequência, ela nunca o considerou um perdedor. Ela acrescentou que ser tão azarado não era um defeito, mas sim o que o tornava tão gentil. Ele nunca se importava consigo mesmo e sempre demonstrava preocupação pelos outros. Ela finalmente disse que Izumi era tão forte e admirável e que sempre o protegeria, deixando a mãe dele sem palavras. Algumas horas depois, eles acordaram o dorminhoco e ele ficou surpreso ao descobrir que Shikimori tinha se entrosado tão bem e rápido com sua família. Mais tarde, enquanto ele a acompanhava, ele se desculpou por ter estragado o dia, mas ela disse para ele não se preocupar e perguntou que tipo de filmes ele gostava, antes de sugerir que fossem assistir a outro filme em outra ocasião. Algumas semanas depois, Izumi e seus amigos foram decidir para onde iriam nas próximas férias de verão. E justo quando ele sentiu o calor do sol por causa de sua sensibilidade ao sol, Shikimori apareceu com uma garrafa de 8 ohms, surpreendendo-o. Hachimitsu também lhe ofereceu um guarda-chuva, e ele apreciou sua gentileza. Nesse momento, Neko levantou a mão dizendo que queria ir à praia durante as férias de verão, o que imediatamente deixou Shikimori animada. Observando-a, Izumi percebeu que Izumi realmente gostava do verão. Mas ele ficou triste porque a praia significava queimaduras de sol para ele, o que tornava as coisas insuportáveis para os outros. Então ele sempre acabava sentado à sombra o tempo todo. No entanto, Inuzuka sugeriu que fossem ao rio em vez disso, por causa da sensibilidade de Izumi ao sol, e os rios pareciam mais frescos. Izumi ficou surpreso e rapidamente disse que não precisavam se conter por causa dele, mas Inuzuka respondeu que não se tratava de se conter. Eles estavam apenas considerando todos para que pudessem ir a um lugar que todos pudessem aproveitar. Izumi ficou surpreso com o carinho deles e concordou em ir ao rio, mas Hachimitsu objetou que Izumi e o rio ainda eram uma combinação perigosa. No entanto, Shikimori disse que eles não precisavam se preocupar porque ela também estaria lá para protegê-lo. Ao ouvir isso, Neko começou a provocá-la por ser tão fofa, o que a fez querer levantar as mãos. Enquanto isso, Hachimitsu afirmou que só queria relaxar na casa de alguém com o ar-condicionado ligado, o que fez todos rirem. Alguns dias depois, o cronograma dos exames foi divulgado. Então, Neko aproveitou a oportunidade para enganar os outros para irem a um shopping com o pretexto de que iam estudar. Eles se perguntaram o que estavam fazendo lá, e foi então que Neko revelou que, para o passeio no rio, eles precisavam de trajes de banho. Mas Inuzuka respondeu que só Jits usavam isso no rio. Neko ficou irritada com isso, mas Inuzuka disse a ela que estariam em apuros se não estudassem. Enquanto isso, Shikimori perguntou se Izumi iria nadar no rio, mas ele imediatamente lembrou das lágrimas que teve que derramar no passado. E ele disse que passaria. Shikimori lançou-lhe um olhar bombástico e disse que era uma pena, deixando-o imediatamente desconfortável. Ela então anunciou que se Izumi não fosse nadar, ela também não precisava de um maiô. Então, Hachimitsu e Neko os deixaram com seu acordo bobo de casal. Enquanto isso, com apenas os dois e Inuzuka restantes, Shikimori se perguntou o que deveriam fazer quando de repente notou Izumi babando sobre o pôster de uma modelo em seus biquínis e ficou com ciúmes. Ela se desculpou imediatamente, deixando Izumi se perguntando o que acabou de acontecer. No entanto, ela foi para a seção de trajes de banho para procurar o exato traje que estava no cartaz. Logo o encontrou e segurou-o na mão. E nesse momento, Neko e Hachimitsu entraram. Neko ficou chocada, perguntando-se se ela estava planejando fazer um teste para o papel em 50 tons de enredo. Mas isso deixou Shikimori muito envergonhada e ela começou a gesticular, tentando explicar que não era o que eles pensavam. Ela revelou que só tinha vindo buscar porque Izumi estava olhando para um anúncio onde ele estava exposto. Isso fez Neko e a pequena lesma ao lado dela sorrirem, e elas informaram que ela tinha o hábito de nunca querer perder. Mas Shikimori estava confusa. Sobre o que eles estão falando? Então Neko decidiu relembrar o passado contando a primeira vez que a viu antes de se tornarem amigas. Ela olhou mais fixamente do que os fãs de Kendrick Lamar naquele momento, e tornou-se sua única obsessão tornar-se amiga de Shikimori por causa de sua beleza.
No entanto, sua tão esperada oportunidade aconteceu durante um jogo de basquete em que jogaram como adversárias, e a intensidade da competição as uniu como amigas. De volta ao presente, Shigemori ficou surpresa com a descoberta deles, e quando ela... Tentando falar, Neko a empurrou, pedindo que fossem comprar um maiô bonito para ela. Enquanto isso, Izumi e Inuzuka estavam estudando matemática em um café, e um tempo depois, a garota voltou com Shikimori corando como se tivesse acabado de ser beijada pela primeira vez. Izumi percebeu isso e perguntou por que ela estava feliz, mas ela disse que não era como se tivesse comprado algo ou algo assim. Cara, do que você tá falando, homem? Mas ele não acreditou nela, porque seu rosto mostrava que ela estava apenas mentindo. No dia seguinte, após os exames, Izumi foi para casa com Shikimori chorando, porque ele tinha tido outro azar durante o exame. Todas as suas ferramentas de escrita quebraram ao mesmo tempo, e enquanto ele lamentava isso com Shikimori tentando consolá-lo, um cachorro aleatório viu sua cara inútil e começou a latir para ele. Mais tarde naquela noite, ele enterrou a cabeça no travesseiro, repensando onde errou na vida para torná-la tão miserável. Nesse momento, ele recebeu uma ligação de Shikimori, que sabia que ele ainda estaria se lamentando nos lençóis. Izumi se sentiu melhor imediatamente quando ela disse que só queria ouvir sua voz, então ele foi até a janela do quarto e disse para ela também olhar a bela estrela do norte brilhando no céu acima. Isso a levou a perguntar se ele amava as estrelas, e ele respondeu que sim, porque quando era jovem, seu pai o levava para observar as estrelas. No entanto, devido à sua aura de azar, sempre chovia quando eles iam. Então ele nunca conseguiu ver constelações de verdade. Ao ouvir isso, Shikimori prometeu levá-lo a algum lugar onde ele pudesse ver um céu cheio de estrelas. No entanto, ele respondeu que queria levá-la a algum lugar que ela também quisesse ir, surpreendendo-a, e ela perguntou por quê. Ele respondeu que era porque queria vê-la com um olhar feliz no rosto, acrescentando que ela sempre fazia coisas por causa dele, então agora ele queria fazer algo que ela quisesse. No entanto, ela disse que não tinha nenhum lugar em mente, fazendo-o pensar que ela não queria ir a lugar nenhum com ele. Minha decepção é imensurável. Ela revelou que era porque queria ir aonde quer que ele fosse, já que seu maior prazer vinha de vê-lo se divertindo. Izumi começou a chorar, e como isso parecia fofo, e ela disse a ele que era hora de encerrar a noite. Ele então disse que agora se sentia melhor depois de falar com ela, e desejou poder vê-la naquele momento. Isso a deixou vermelha como ketchup, e ela rapidamente encerrou a chamada antes de ficar animada. Ela deitou-se na cama sentindo borboletas no estômago e jogou as pernas, desejando também poder vê-lo naquele momento. Uma semana depois, assim que os exames terminaram, Izumi e seus amigos partiram para sua viagem de verão ao rio. No momento em que viram a água, ficaram surpresos que a má sorte de Izumi ainda não tivesse arruinado tudo. Enquanto a turma estava animada para mergulhar, Inuzuka e Neko decidiram que a comida era a prioridade. Eles entraram no modo de preparação rapidamente e Inuzuka começou a cortar cebolas como se fosse um chefe de Hell's Kitchen. Um corte ruim depois, as garotas o afastaram sem piedade para que o anime não passasse de romance a molho. Foi quando Izumi pegou a faca e todos ficaram tensos, rezando para que ele não se machucasse acidentalmente. Mas para surpresa deles, o cara cortou as cebolas como um profissional. Acontece que ele ajudava a mãe na cozinha há anos. Shikimori ouviu isso e imediatamente se derreteu, porque seu homem sabia cozinhar. Inuzuka brincou que com habilidades assim, Izumi poderia roubar a garota de todo mundo, mas Shikimori logo cortou essa conversa. Eles continuaram trabalhando na grelha, fazendo espetinhos, acendendo o carvão. Mas enquanto todos estavam focados no churrasco, Shikimori estava de lado, fazendo algo em segredo, obviamente determinada a impressionar Izumi. Quando a comida ficou pronta, Shikimori entregou orgulhosamente a Izumi um prato que ela tinha feito só para ele. Ele sorriu, pensando que ela era boa em tudo, mas no momento em que deu uma mordida, ele instantaneamente se arrependeu das escolhas de vida. Era a pior comida que sua boca já tinha provado. Dano emocional. Ele caiu de joelhos e viu o paraíso uma vez, surpreendendo Shikimori, que se perguntou o que poderia estar errado. Ela decidiu provar ela mesma e imediatamente caiu no chão também. Foi então que todos perceberam que ela não sabia cozinhar para salvar a própria vida. No entanto, Izumi deu outra mordida, fazendo Shikimori se preocupar que ele tivesse enlouquecido, mas ele disse a ela que comeria cada pedaço, porque ela tinha se esforçado para fazê-lo para ele. Aquela frase aumentou sua determinação e ela prometeu aprender a cozinhar só para ele. Assim que o grupo terminou de comer, a vontade de sobremesa apareceu e Izumi tirou alguns s'mores caseiros como se não fosse nada, deixando todos olhando para ele como se fosse o filho secreto de Gordon Ramsay. Ele se inclinou para o ouvido de Shikimori e sussurrou que fez isso porque queria que ela provasse seus s'mores cremosos. Sem hesitar, ela os devorou como se fosse sua última refeição. E quando ele perguntou como estavam, ela lambeu o dedo de um jeito suspeito e disse que poderia comer seus s'mores cremosos todos os dias no café da manhã, almoço e jantar, fazendo-o querer explodir como uma fonte. Depois de limpar, o grupo correu para o rio, mas antes de se juntar a eles, Shikimori pegou Asumi e pediu para ele fazer aqueles s'mores cremosos de novo, da próxima vez só para ela na casa dele. Em seguida, eles começaram a molhar os pés e a brincar na água, mas Shikimori parecia ansiosa. Ela estava usando um novo maiô e se sentia tímida em mostrar para Asumi. Enquanto isso, o caos reinava enquanto os outros brincavam na água, gritando para o casal se juntar a eles.
De repente, Azumi notou uma garotinha parecida com um gremlin sendo levada pela correnteza. A menina, parecendo confusa em sua boia, começou a chorar pela mãe, então Azumi soube que precisava agir rápido. Ele mergulhou atrás dela e de repente surgiu na frente dela, mas a pirralha começou a socá-lo de medo. Ele a acalmou, ajudou-a a flutuar e a levantou para a segurança. Justo quando ele estava prestes a voltar, os deuses do anime o atingiram com cãibras nas pernas, e agora, ele era quem estava sendo levado. De volta à praia, Neko tentou convencer Shikimori a exibir seu maiô, mas então Inuzuka percebeu que seu homem havia sumido. Eles procuraram ao redor e encontraram a jovem, agora segura, mas chorando porque seu salvador agora precisava de salvação. Todos começaram a entrar em pânico, exceto Shikimori. Ela rapidamente arrancou a blusa como uma heroína da Marvel e mergulhou no rio como Aquawoman. Debaixo d'água, a visão de Asumi começou a ficar turva. Ele pensou que estava prestes a se juntar aos seus antepassados no Hades. Mas não, Shikimori não ia deixar seu homem morrer sob sua vigilância. Ela o puxou como uma chefe e o arrastou de volta para a margem. Uma vez que ele estava seguro, ela começou a repreendê-lo por não ter pedido ajuda, mas ele se desculpou de forma tão doce que ela apenas suspirou e deixou-o para lá. A equipe correu até lá, incluindo a pequena ameaça e sua mãe desavisada. Eles agradeceram a Asumi como se ele fosse algum tipo de deus do rio, e a garotinha deu um beijo em sua bochecha, deixando Shikimori com ciúmes instantaneamente. Mas eles a acalmaram, dizendo que era apenas uma criança. Com o desastre fora do caminho, todos voltaram a se divertir, espirrando água, caçando peixes e se molhando. Asumi de repente avistou o maiô de Shikimori, e seu grande papai se levantou imediatamente. Ele a elogiou, e ela lhe deu aquele olhar que quase o fez esquecer como respirar. Mais tarde, eles foram ao mercado próximo para comprar roupas secas, depois encontraram uma sorveteria. Asumi e Shikimori pegaram seus cones primeiro, e ela ofereceu a ele um pouco do seu sorvete. Quando ele lambeu, ela imaginou como ele devia ser bom em lamber. Ela se inclinou, pronta para retribuir o favor, mas Inuzuka apareceu na foto e devorou tudo, fazendo Asumi desabar. Não deixando isso passar, Shikimori também pegou uma grande mordida do cone dele, e ambos começaram a brigar enquanto Asumi ficou ali, sem cone e traída. Eventualmente, eles foram para a estação de trem e se encontraram em um vagão vazio. No início, todos estavam conversando e rindo, ainda animados com a viagem. Mas, um por um, todos adormeceram, exceto Azumi. Shikimori também tentou lutar contra o sono, mas acabou adormecendo no ombro dele, fazendo-o ceder completamente. Ele se distraiu pensando em como era abençoado. Apesar de todo o seu azar, ele tinha ótimos amigos e uma namorada que talvez fosse um verdadeiro código de trapaça ambulante para a vida. Horas depois, Azumi finalmente adormeceu. Shikimori acordou e viu-o descansando a cabeça contra a de Inuzuka, então ela gentilmente puxou sua cabeça para o ombro dela, deixando-o descansar enquanto ela cuidava dele. Alguns dias após a viagem ao rio, Izumi pegou uma febre forte, graças ao sol que transformou sua pele em torrada. Sentindo-se completamente miserável, ele recebeu uma ligação de Shikimori, que tentou animá-lo. Enquanto conversavam, uma notícia sobre um próximo festival de fogos de artifício apareceu na tela da TV e a empolgação de Izumi surgiu instantaneamente. Sem perder tempo, ele disse a Shikimori que queria conferir com ela, e ela não hesitou. Quando o dia do festival chegou, os pais de Izumi o ajudaram a vestir um yukata. Sua mãe, Motoko, ficou toda sentimental e dramática, lamentando como sentia falta daqueles dias jovens de encontros com fogos de artifício. Mas quando Izumi mencionou que Shikimori nunca tinha visto um show de fogos de artifício antes, seu pai, Akisada, ficou todo sério dizendo que tinha um truque secreto para ele. Enquanto isso, na casa de Izumi, Shikimori estava tendo uma crise de moda, pois estava lutando para vestir um kimono pela primeira vez, e o processo estava derrotando como um estagiário não remunerado. Seu irmão Fuji ouviu seus gritos de socorro e entrou para ajudar. Ele a deixou parecendo um prato completo, mas, em verdadeira moda de irmão mais velho, chamou-a de feia antes de sair, deixando Shikimori sem palavras. Izumi chegou ao festival primeiro, super preparado com várias carteiras, e seu dinheiro estava separado nelas, pensando que não havia como perder todas as três. Depois de alguns momentos, Shikimori apareceu em seu kimono, parecendo uma delícia saída direto de um mangá de romance de verão. Ambos congelaram, muito surpresos para falar, mentalmente descascando um ao outro como cebolas, imaginando que tesouros estavam sob os tecidos. Em seguida, eles vagaram pelo festival, absorvendo a atmosfera. Izumi pegou um algodão doce, mas notou que Shikimori não quis. Acontece que ela não tinha um gosto por doces, e essa revelação desencadeou flashbacks na mente de Izumi sobre todas as vezes que ele a alimentou com sobremesas. Shikimori esclareceu, dizendo que graças a ele e seus s'mores cremosos, ela começou a se acostumar com coisas doces, e até tinha experimentado mais recentemente. Em seguida, eles foram a uma barraca de tiro, onde os prêmios chamavam a atenção de Izumi, especialmente um. O cara da barraca o incentivou, dizendo para impressionar sua garota, mas a maldição de Izumi entrou em ação, e ele errou todos os tiros como se tivesse mãos de manteiga. Então Shikimori entrou para tentar, mas o cara da barraca a subestimou, porque era fã de Andrew Tate. Mas ela o calou sem dizer uma palavra, pegou a arma, mirou e acertou todos os alvos como se tivesse treinado com assassinos, fazendo o cara quase desmaiar. No entanto, quando ela pegou o prêmio, em vez de ficar com ele, entregou-o a Izumi e disse para ele guardá-lo como uma lembrança dela, fazendo o idiota descarado corar. Em outro lugar, Inuzuka, Neko e Hachimitsu também estavam curtindo o festival.
Quando encontraram o casal, as meninas foram direto para Shikimori, elogiando como o yukata dela era elegante. Vendo a turma toda reunida, Inuzuka, sendo o mais animado, sugeriu que jogassem o jogo de pegar peixes. E enquanto era para ser divertido, o cara transformou em uma batalha. Na barraca, Inuzuka pegou um peixe sem esforço, mas Izumi atrapalhou-se como sempre. Sua pá logo escorregou na água como se tivesse vontade própria, e foi quando Shikimori entrou em ação, não querendo deixar seu homem ser desrespeitado por algum orangotango de cabeça amarela. Mas infelizmente, Inuzuka ainda a superou também, porque Shikimori não conseguia ganhar de jeito nenhum quando se tratava de precisão e paciência. Neko e Hachimitsu, então, nesse momento, os fogos de artifício estavam prestes a começar. Então, Neko entrou no lugar de Shikimori, para que ela não esquecesse o principal motivo de ter vindo ao festival, assistir aos fogos de artifício com seu namorado. Shikimori saiu com Izumi, e ele estava prestes a contar a ela sobre o local secreto, quando a sandália dela quebrou no meio do caminho. No entanto, Izumi consertou para ela, mas o dano já estava feito, pois Shikimori tinha bolhas nos pés que a impediam de andar. Ela perguntou qual era o plano dele, mas ele disse para ela não se preocupar, já que não era mais possível. Mas ela insistiu que ele contasse, então Izumi revelou o truque secreto que seu pai lhe contou enquanto se preparava para o festival. Seu pai lhe contou sobre um local secreto para ver com 0 multidões e uma vista perfeita. Quando Izumi perguntou como ele sabia de um lugar assim, Motoko soltou uma bomba casualmente. Aparentemente, era lá que ela e a Kisada costumavam se esconder quando estavam tentando fazê-lo. Ao ouvir isso, Shikimori ficou interessada em ver o local, mas Izumi se recusou a deixá-la mancar até lá. Shikimori parecia arrasada, sugerindo que deixassem para o próximo ano. Mas Izumi tinha outros planos. Ele se agachou e disse para ela subir em suas costas e aproveitar a viagem. Ela subiu, e embora fosse difícil no começo, ele perseverou. Enquanto eles viajavam, fogos de artifício iluminavam o céu, fazendo tudo parecer saído de um sonho. Quando finalmente chegaram à longa escadaria até o local, Shikimori ficou insegura, achando que estava pesada demais, mas Izumi continuou como um verdadeiro Sigma. Ela perguntou por que ele estava indo tão longe só por isso, e Izumi deu a resposta mais doce de todas, dizendo que só queria ver o sorriso dela de coração. Quando chegaram ao topo, o local secreto cumpriu as expectativas e Izumi a colocou em um banco. Enquanto assistiam ao céu explodir em cores, Shikimori pediu desculpas, preocupada que ele pudesse não achá-la mais fofa, mas Izumi respondeu que ela sempre seria fofa para ele. Então Izumi admitiu que era igual a ela, com medo de que ela pudesse achá-lo sem graça. Por isso, ele não a convidou para o festival no ano anterior. Shikimori, por sua vez, revelou que tinha esperado pelo convite dele, surpreendendo-o. Mas ela acrescentou que nada disso importava mais porque finalmente estava ali, vivendo um momento com ele. E ela agradeceu a ele por tornar tudo mágico. Assim que o show terminou, Izumi a carregou novamente, pronto para descer as longas escadas, mas Shikimori se preocupou se ele ainda tinha forças. Quando ele tentou descer, escorregou, mas seu pai apareceu de repente como um super-herói e o salvou de se tornar em constelações. Motoko estava lá também, sorrindo como se tivesse acabado de assistir ao seu K-drama favorito. Acontece que eles estavam espionando o dia todo nos bastidores. A Kisada levantou os 2 pombinhos e disse que os levaria para casa, e ambos o agradeceram pelo local lendário do encontro. Algumas semanas depois, começou um novo semestre e a escola começou a se preparar para o festival cultural. Enquanto Izumi estava no grupo de figurinos, costurando tecidos, Shikimori estava no grupo de decoração. Ele a notou rindo com os outros caras e ficou com ciúmes, pensando que ela devia estar se divertindo sem ele. No ano anterior, eles estavam no mesmo grupo, e isso lhe dava a oportunidade de estar perto dela e conversar bastante. Assim que Izumi continuou trabalhando em seu tecido, ele começou a aproveitar seu tempo com as garotas do seu grupo também. Ao vê-lo, Shikimori começou a ferver. Inuzuka e Neko entraram naquele momento e Inuzuka ficou assustado ao ver Shikimori lançando-lhe um olhar mortal, o que o fez se perguntar o que tinha feito. Dias depois, no primeiro dia do festival cultural, Izumi foi para a escola. E ao entrar pelo portão da escola, ele recebeu o número 44 em um cartão, que ele achou ser um número de azar. No entanto, ele ficou surpreso que estavam jogando o mesmo jogo este ano como no ano anterior. Mais tarde, quando o evento começou de fato, Izumi se vestiu com uma fantasia de leão, pensando que parecia o Mufasa, mas seus amigos disseram que isso deixou seu rosto mais feio do que antes. No entanto, ele não ficou ofendido porque também sabia que estava a 2 tons de ser confundido com Gollum. Nesse momento, Shikimori apareceu, sentindo-se insegura com seu vestido, mas Izumi disse a ela que parecia Sanae, deixando-a feliz. Ela também o elogiou, dizendo que ele parecia o Tengen, mas a versão de baixo orçamento. Mais tarde, à medida que tudo ficava mais agitado e todos seguiam com suas tarefas, Izumi decidiu seguir em frente, mas a má sorte estava lá esperando por ele, como de costume. Enquanto levava um pedido para uma mesa, um cliente acidentalmente deixou cair um guardanapo em seu caminho, fazendo-o tropeçar. No entanto, seus tênis limpos e brilhantes rapidamente o salvaram, divertindo os espectadores. No segundo dia do festival cultural, Izumi foi designado para trabalhar na biblioteca. E enquanto se dirigia para lá, esperava que o outro parceiro também designado fosse do seu ano, pois seria estranho passar 3 horas junto com um cara forte. Ele logo entrou na biblioteca e ficou chocado ao ver que seu parceiro era Kamiya. Ele disse a ela que estava feliz por ser alguém que ele conhecia. E enquanto arrumavam os livros nas prateleiras mais tarde, ele contou como se conheceram no ano anterior. Ele a conheceu através do comitê da biblioteca no ano passado e a conhecia por ser a estrela do time de vôlei. No ano passado, ela estava na classe ao lado da de Izumi, então eles tinham deveres na biblioteca juntos.
No início, o mano estava tão nervoso, mas Kamiya facilitou para ele conversar com ela. Eles conversaram enquanto arrumavam os livros, e Izumi perguntou o que a turma dela estava fazendo para o festival cultural, ao que ela respondeu uma caverna, o mesmo que a turma de Izumi. Ele comentou que eles deviam estar realmente tendo dificuldades sem ela lá, e ela confirmou dizendo que as pessoas choraram tentando impedi-la de sair no dia anterior. Em seguida, Izumi falou sobre sua popularidade com os alunos mais novos no torneio esportivo, e ela respondeu que o caos que sempre enfrentava com eles a fazia valorizar a paz e tranquilidade que a biblioteca trazia. 18 meses antes, quando Izumi entrou pela primeira vez na biblioteca, ele conheceu Kamiya e começou a agir como um robô inacabado, pois estava nervoso para falar com ela. O idiota logo bateu a cabeça na mesa devido ao nervosismo, e Kamiya disse para ele relaxar, afinal estavam no mesmo ano. No entanto, ele disse que estava nervoso porque era a primeira vez que estava de plantão na biblioteca. Depois, ela mostrou a ele como as coisas funcionavam, e eles foram se aproximando cada vez mais. De volta ao presente, ela disse que ele parecia diferente da última vez. E quando ele perguntou por que ela achava isso, ela disse que talvez fosse porque ele agora tinha uma namorada, chocando-o ao saber como ela sabia disso. Kamiya respondeu que Neko contou a ela sobre isso, e então ela começou a olhar para ela, fazendo Ikumi pensar que ela estava sendo mais falante do que o habitual hoje. Ela de repente perguntou a ele como eles ficaram juntos, levando-o a perguntar por que ela queria saber, e ela disse que estava apenas curiosa porque não falava sobre relacionamentos com frequência. Quando Izumi demorou a responder, ela ficou mais assertiva e o empurrou contra uma prateleira, dizendo que estava interessada em Shikimori. Izumi agora estava assustado, surpreso ao ver Kamiya sair do personagem, e se perguntou se ela gostava de Shikimori de uma maneira diferente. Em um local diferente dentro da escola, a lista de números de casais foi postada no quadro, e quando Shikimori verificou, ela começou a ferver como se fosse explodir, porque ela e Izumi não tinham números correspondentes. Neko se perguntou por que ela estava tão abalada com isso e... Hatamitsu explicou que o jogo dos números de casal era um jogo jogado durante o festival cultural entre os estudantes, onde números eram dados aleatoriamente a todos, e aqueles com números correspondentes deveriam tirar fotos juntos para selar o destino de ficarem juntos para sempre. Foi assim que Shikimori começou a namorar Izumi. Shikimori, depois de pensar muito, disse-lhes que sabia o que fazer, ela procuraria a pessoa que tinha um número correspondente ao de Asumi e trocaria o dela com o dela. Enquanto isso, Kamiya ainda estava pressionando Asumi sobre como ele e Shikimori se conheceram, e ele decidiu contar a ela. Ele revelou que eles tinham números correspondentes no último festival cultural, e enquanto Shikimori estava tímida para pedir a ele para tirar uma foto com ela, Asumi sugeriu que eles dessem uma volta. Logo, eles encontraram a cabine de fotos para os números de casal, o que fez Asumi considerar que eles tirassem fotos juntos. Mas Shikimori, a perspicaz, quebrou o gelo e pediu diretamente uma foto com ele, ao que ele concordou, dizendo que também queria pedir a ela. No entanto, outro azar estava esperando para arruinar o momento. Brook não conseguia mais encontrar seu cartão de número. Ele ficou tão envergonhado e desejou poder simplesmente pular do Monte Fuji. No entanto, ela disse para ele não se preocupar e que eles iriam procurar. Ele inicialmente se opôs, dizendo que era impossível encontrar o que ele já havia perdido, pois não era a primeira vez que isso acontecia com ele. Mas ela disse que eles iriam mudar isso, surpreendendo-o. Após 2 horas de busca infrutífera, eles encontraram o presidente do comitê, e depois de muita súplica, ele escreveu outro número para ele, e eles conseguiram tirar a foto. Em seguida, Azumi pensou que tinha visto uma esposa em potencial e reuniu coragem para convidá-la para sair. Kamiya ficou animada, dizendo que essa era a melhor história de amor juvenil que ela já tinha ouvido. Enquanto isso, logo foi revelado que Kamiya tinha um número correspondente com Azumi este ano. Enquanto isso, depois disso, Kamiya entrou em um mundo de fantasia, onde era uma princesa e se sentia admirada e cercada por muitos. Seu coração ansiava silenciosamente por apenas um príncipe, Asumi. Das sombras, ela o observava contida por emoções que não conseguia compartilhar. Mas o destino se moveu mais rápido que sua coragem, e, antes que ela pudesse confessar, outra princesa entrou em cena, Shikimori, conquistando o coração de Asumi. Kamiya respondeu com um sorriso suave e distante, mascarando a dor do amor não declarado. E assim a cortina caiu, deixando-a para trás em silêncio. De volta à biblioteca, ela mencionou um filme de romance de conto de fadas recém-lançado e perguntou a Azumi se ele o tinha visto. Ele não tinha. Curioso, ele perguntou o que ela achou. Com uma risada seca, ela respondeu que as pessoas que se apegavam a histórias assim, esperando que o amor aparecesse de repente em suas próprias vidas, eram as mesmas que eventualmente percebiam que os sonhos nem sempre se tornavam realidade. Naquele momento, Neko entrou na biblioteca e, ao avistar Kamiya, pediu-lhe que saísse. Esperando lá fora estava Shikimori, que hesitante pediu a Kamiya para trocar os números de casal com ela. Confusa, Kamiya perguntou por quê. Shikimori explicou que Kamiya tinha sido emparelhada com o número de Asumi. Embora isso claramente a machucasse, Kamiya entregou o número sem resistência. Quando Asumi saiu e viu Shikimori, surpresa passou por seu rosto. Kamiya disse a ele que ele poderia simplesmente deixar seu turno e ir com ela, mas ele balançou a cabeça, insistindo que não queria deixar Kamiya trabalhar sozinha. Suas bochechas coraram e seu coração acelerou, o que Shikimori percebeu. Ela podia ver através da fachada. E enquanto Asumi terminava seu turno, Shikimori e Neko ficaram na biblioteca.
Durante esse tempo, Shikimori continuava percebendo a linguagem corporal de Kamiya sempre que ela estava perto de Asumi. Depois do trabalho, Asumi saiu com as garotas, mas Kamiya ficou para trás, prendendo o cabelo e voltando para sua sala de aula. Aplausos e elogios a receberam de volta, e enquanto alguns garotos feios sem chance debatiam se deveriam chamá-la para sair, as garotas faziam fila para selfies. No entanto, a mente de Kamiya vagava para outro lugar, fixada naqueles momentos tranquilos na biblioteca com Asumi. Sentindo-se sobrecarregada, ela se desculpou e subiu para o telhado para tomar ar. Lá, ela refletiu sobre Shikimori, não com ciúmes, mas com admiração. Ela a via como alguém corajosa o suficiente para expressar suas emoções abertamente, algo que Kamiya nunca teve a força para fazer. Como se convocada por seus pensamentos, Shikimori apareceu no telhado, devolvendo o número do casal para ela, chocando Kamiya. Shikimori admitiu gentilmente que sabia como Kamiya se sentia em relação a Izumi, e isso instantaneamente desencadeou uma memória do passado. Cerca de um ano atrás, uma estante na biblioteca desabou graças ao azar de Izumi, e enquanto limpavam a bagunça, Izumi a chamou de boa pessoa, surpreendendo-a, porque ninguém jamais a havia chamado assim antes. Ela se lembrou de como aquele momento fez seu coração doer de uma maneira mais desconhecida. Kamiya agora percebeu que de todas as pessoas, Shikimori, a garota que Izumi amava, era quem a entendia melhor, mas em vez de Shikimori ficar amarga e avisá-la para se afastar de seu namorado, ela ofereceu apenas compaixão, dizendo que se ela tinha sentimentos por Izumi, isso devia significar que ela era uma boa pessoa. Kamiya garantiu a ela que nunca tinha planejado confessar seus sentimentos, nem para Izumi, nem para ninguém. Ela se lembrou de como seus dias sempre pareciam mais brilhantes quando ela saía da aula para encontrá-lo na biblioteca. Ele a via não como a garota impecável que os outros admiravam, mas como ela realmente era, vulnerável, bagunçada e apaixonada. Lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto ela confessava sua culpa. Ela lamentava seus sentimentos, dizendo que deveria ter se mantido apenas na amizade. Ela então prometeu nunca mais se aproximar de Izumi, mas Shikimori de repente rasgou o número, chocando-a. Ela puxou Kamiya para um abraço e pediu desculpas, dizendo que alguém com um coração como o dela nunca deveria se envergonhar de seus sentimentos. Kamiya desabou em seus braços, mas depois de se acalmar, Kamiya disse a Shikimori para voltar para Izumi, já que o irmão deve estar se sentindo inútil em sua ausência. Enquanto a via se afastar, ela viu uma princesa que havia conquistado o coração do príncipe, enquanto ela mesma permanecia esquecida. No entanto, mesmo assim, ela sorriu, verdadeiramente feliz que alguém tão gentil como Shikimori estivesse ao lado de Izumi, e desejou felicidade a ambos. No dia seguinte, Izumi estava ocupado escolhendo um presente de aniversário para Shikimori, e também marcava o aniversário de um ano deles. Enquanto o lojista sugeria um brinquedo, Izumi optou por algo mais. Na escola, o festival terminou sem problemas, seguido por uma festa onde Hachimitsu, curiosamente, pediu a Shikimori para mostrar a foto do casal número deste ano. Mas ela disse que não tinha mais, surpreendendo a todos como uma garota fofa poderia ser tão descuidada. No entanto, ela não deu importância, dizendo que simplesmente perdeu. Mais tarde naquela noite, Izumi a convidou para o parque, e lá, ele entregou a ela uma pequena caixa de presente. Shikimori abriu e encontrou um colar em forma de coração, surpreendendo-a. Izumi se ofereceu para colocá-lo nela, e sua guarda caiu completamente, porque foi então que ele prometeu que sempre estariam juntos. No entanto, algo a incomodava, e ela disse a ele que seu calor não havia mudado, e temia que isso pudesse afastá-lo dela um dia, à medida que as pessoas começassem a vê-lo da mesma forma que ela o via. Ela então pediu para ele nunca mudar. No entanto, Izumi deu um passo à frente como se quisesse fazer um discurso, e disse que, na verdade, ele havia mudado, e foi ela quem o mudou para melhor. Ele então disse para ela confiar mais nele. E assim, Shikimori começou a chorar, dominada pela alegria. Através das lágrimas, ela riu e declarou que, não importava quantas garotas viessem atrás do seu Magnum, ela nunca o deixaria ir. Izumi levantou-se para sair, mas Shikimori soltou o cabelo e perguntou o que ele achava, deixando-o impressionado com o quão fofa sua namorada era. Alguns dias depois, Inuzuka chegou à escola e encontrou Neko, que já estava em pânico total após descobrir que Izumi tinha ficado doente. Mas Inuzuka, sempre calmo, informou-a que já sabia disso e que Izumi tinha, na verdade, pedido a ele para anotar as aulas para ele. Bem na hora, Shikimori apareceu, visivelmente irritada por Izumi não ter vindo a ela em busca de ajuda. Mas Inuzuka ficou confuso, pois não conseguia entender por que essa garota, de forma discreta, era sua rival quando ele claramente amava Kiaki. Mais tarde, ele desabafou sua frustração para as garotas. Surpreendentemente, eles disseram a ele que, mesmo quando se aproximavam de Izumi, Shikimori nunca agia com ciúmes. Isso deixou Inuzuka pensando se Shikimori realmente não gostava dele, mas Neko interveio e disse que Shikimori já havia falado sobre ele. Aparentemente, Shikimori mencionou o quão próximos Inuzuka e Izumi eram. Mas em vez de ficar feliz por seu namorado ter um ótimo amigo, ela acabou se sentindo extremamente ciumenta. Inuzuka exigiu saber qual era o problema dela, e Neko garantiu a ele que Shikimori não o odiava de forma alguma. Depois da escola, Shikimori perguntou se poderia acompanhar Inuzuka até a casa de Izumi, e ele concordou. Enquanto eles se afastavam, Neko virou-se para Hachimitsu e disse que ela tinha que segui-los. No caminho para a casa de Izumi, a dupla parou em uma loja de conveniência. Shikimori queria pegar algumas pastilhas para a tosse para Izumi, mas não fazia ideia de qual escolher.
Ela se virou para Inuzuka em busca de ajuda, e ele simplesmente pegou um sem pensar. Então veio a bomba. Ela o chamou de irmão enquanto perguntava sobre opções de doces. Ele apontou um de sabor uva, e assim que ambos perceberam como ela o chamou, Shikimori surtou e correu para o caixa antes de dar qualquer explicação. Depois de pagar, ela entregou a ele o doce de uva, surpreendendo-o. Quando ele perguntou por quê, ela admitiu que sabia o quanto ele gostava de coisas com sabor de uva, e ele realmente gostava. Ao saírem da loja, encontraram Hachimitsu, que aparentemente havia decifrado o motivo pelo qual Shikimori agia de forma tão fria com Inuzuka. Ela se transformou em uma versão econômica de Sherlock Holmes. Hachimitsu declarou que Shikimori via Inuzuka como uma imagem espelhada de seu irmão mais velho, alguém que costumava ser distante com ela. Inuzuka não acreditou a princípio, mas quando olhou para o rosto de Shikimori, tudo fez sentido. E estranhamente, perceber isso o deixou meio feliz. Akemitsu então notou o doce e pediu um pouco, mas Inuzuka disse que ela não podia ter porque veio de uma certa pessoa que estava morrendo por atenção do irmãozão dela. Shikimori lançou-lhes um olhar mortal logo em seguida, e ambos pediram desculpas instantaneamente. Enquanto isso, Izumi ainda estava em casa, esperando seus remédios e anotações, também na esperança de ver Shikimori. Alguns dias depois, Shikimori e Neko foram ao shopping juntas. Enquanto olhavam vitrines, avistaram Kamiya relaxando dentro da livraria. Enquanto Shikimori excitava em cumprimentar, Neko fez uma transmissão instantânea e não perdeu tempo em dizer oi. Depois de trocarem cumprimentos, Neko convidou Kamiya para se juntar a elas em um dia de garotas. Para a surpresa de todos, especialmente de Neko, Kamiya realmente disse sim, fazendo Neko quase perder a cabeça, já que nunca tinha conseguido fazer Kamiya sair antes. O pequeno trio deles foi em uma aventura, brincando com bonecas, admirando cachorrinhos e tirando fotos dignas de Instagram. Em algum momento, Neko foi ao banheiro e Kamiya perguntou a Shikimori como usar a máquina de garra. Shikimori explicou tudo, mas Kamiya ainda era péssima nisso, então Shikimori entrou em modo fera na máquina, ganhando uma montanha de lanches como se estivesse acumulando experiência. Em vez de guardar as guloseimas, ela as entregou a Kamiya, surpreendendo-a, e ela perguntou por quê, mas Shikimori apenas disse que era para ela. Isso acendeu o espírito competitivo de Kamiya, e ela prometeu retribuir de alguma forma. Quando Neko voltou, encontrou Kamiya brincando e até sorrindo, o que a atingiu com uma onda de nostalgia. Antes disso, Kamiya sempre recusava seus convites e as pessoas até diziam a Neko para parar de tentar. Mas hoje, ela estava testemunhando algo diferente, pois Kamiya parecia genuinamente feliz. Mais tarde, elas se depararam com uma quadra de basquete, mas quando estavam prestes a jogar, dois idiotas estranhos apareceram e disseram para elas saírem porque tinham reservado a quadra. As garotas concordaram em sair, mas então os bobos as desafiaram para um jogo para resolver a questão. Eles até começaram a zombar de Shikimori e seus amigos, dizendo que eram tão feios quando nasceram que o médico disse: "Fizemos o nosso melhor". Isso acendeu uma chama em Shikimori e Kamiya, que imediatamente aceitaram o desafio, enquanto Neko, que não sabia jogar, assumiu como árbitra e deu início ao jogo. Os palhaços lutaram o máximo que puderam, mas Shikimori e Kamiya os derrotaram completamente. Após o jogo, os inimigos se tornaram amigos e todos tiraram uma selfie em grupo. Mais tarde, enquanto se preparavam para ir para casa, Kamiya pediu para ser amiga de Shikimori, e ela aceitou feliz. No caminho de volta, Neko apontou como Kamiya parecia diferente em comparação com antes, e Kamiya pediu desculpas por sempre rejeitá-la no passado. Neko disse a ela que era uma pessoa legal, e isso fez Kamiya corar, provavelmente porque a lembrou de Izumi. Neko disse que queria conhecê-la melhor, e Kamiya pediu que ela perguntasse qualquer coisa que quisesse saber. Sem saber o que perguntar, Neko perguntou aleatoriamente sobre seu doce favorito, surpreendendo Kamiya, que se perguntou se era isso que ela queria saber. No entanto, Kamiya revelou que não gostava de nada em particular, exceto salsichas cremosas. Então Neko perguntou se ela conhecia bem Izumi e que ele estava namorando Shikimori. Naquele momento, ela percebeu um olhar forte no rosto de Kamiya, e de repente, perguntou quem a mudou para ser assim. Kamiya não deu uma resposta direta, mas disse que alguém uma vez lhe disse para segurar seus sentimentos e que talvez um dia ela contaria a Neko quem foi. Ela deu a Neko um sorriso suave, um que ela nunca tinha visto antes, e as duas correram em direção ao pôr do sol, com Neko esperando que um dia Kamiya sorrisse não apenas com o rosto, mas com todo o coração. Meses se passaram, e assim, o outono chegou enquanto a escola se preparava para o festival esportivo. A turma de Izumi escolheu seus participantes para o revezamento por meio de sorteio, e quando chegou a vez de Izumi sortear, o homem sussurrou uma oração aos deuses, para poupá-lo. Mas esses deuses não ouvem ninguém, especialmente quando você é um MC inútil. Logo depois, Akemitsu fez sua tentativa, igualmente desesperada para não ser escolhida. Mas infelizmente ela também foi escolhida contra a sua vontade. Então, outro estudante foi selecionado, mas Shikimori pediu para trocar de lugar só para poder correr ao lado de Izumi. Vendo essa pequena formação se formando, Neko e Inuzuka também se juntaram voluntariamente para tornar isso um momento de equipe e para se divertirem. Enquanto Shikimori tentava chamar a atenção de Izumi com seu ato nobre, claramente esperando algum aplauso, o cara estava muito ocupado animando Inuzuka por ter se juntado, deixando Shikimori começar seu arco de ciúmes.
Mais tarde, a equipe fez uma pequena reunião antes da corrida e Hachimitsu avisou a todos que suas pernas curtas não eram feitas para velocidade, enquanto Izumi também admitiu que não tinha exatamente o físico de um astro das pistas. Shikimori tentou dar um discurso motivacional, mas Inuzuka se adiantou, irritando Shikimori porque isso deveria fazê-la parecer legal. Neko comentou que eles poderiam perder, mas se divertiriam, o que fez Izumi sentir silenciosamente que talvez isso não fosse tão ruim assim. O treinamento logo começou e seus ânimos estavam altos, exceto por Hachimitsu, que já estava convencida de que todos estavam condenados. Eles definiram as posições do revezamento e começaram a praticar. No início tudo parecia bem, até que as pequenas pernas de Hachimitsu começaram a se mover em câmera lenta, e no segundo em que ela passou o bastão para Izumi, o idiota tropeçou e caiu de cara no chão. No entanto, ele se levantou e continuou correndo, o que surpreendeu Hachimitsu e ela sentiu uma centelha de esperança. Quando o treinamento começou, Izumi e Hachimitsu pareciam ter passado por 10 rodadas de lutas de filler de anime, enquanto o resto da equipe ainda estava ativo. Ainda assim, Inuzuka e o grupo os tranquilizaram dizendo que cobririam por eles. Mais tarde naquela noite, depois que os outros foram embora, Izumi pediu a Hachimitsu para ficar e continuar treinando, já que eles eram os mais fracos do grupo, e ela concordou. Eles se esforçaram muito até ambos desabarem de exaustão. Izumi agradeceu por ela ter ficado com ele e Hachimitsu confessou que na verdade odiava correr, mas porque queria que seus amigos fossem felizes, ela continuaria correndo só por eles. Alguns dias depois, chegou o dia do festival atlético da escola. Quando Izumi olhou para Hachimitsu, ele percebeu que sua alma já havia deixado o prédio. O primeiro evento foi a batalha de cavalaria e Shikimori, assistindo das laterais, ficou impressionada com a masculinidade não intencional de Izumi. Mas infelizmente, eles perderam terrivelmente. Em seguida, foi a vez do arremesso de bola, e Hachimitsu participou, ainda parecendo sem alma, mas seus amigos a incentivaram e ela decidiu se dedicar totalmente. As pessoas questionaram se ela conseguiria arremessar com aqueles braços de hobbit, mas do nada, Hachimitsu se transformou em um arco de anime de uma mulher só. Ela arremessou as bolas como uma mestre Jedi e venceu o jogo, ficando exausta depois. Mas no momento em que seus amigos a elogiaram, ela brilhou como um bastão luminoso. Finalmente chegou a corrida de revezamento. Inuzuka e Neko rezaram silenciosamente aos deuses do anime, implorando para que Izumi não caísse. Hachimitsu estava ansiosa novamente, mas Shikimori segurou sua mão e disse que também estava nervosa. No entanto, Hachimitsu percebeu a mentira imediatamente, sabendo que Shikimori sempre quis ganhar. Quando a corrida começou, Neko assumiu a liderança e deixou a competição para trás, e enquanto Hachimitsu esperava ansiosamente por sua vez, recebeu algumas palavras de calma de Shikimori. Neko entregou-lhe o bastão e Hachimitsu partiu, com o rosto já parecendo que tinha visto algumas coisas. Ela ficou cada vez mais lenta até perder a liderança e terminar na última posição, mas ficou surpresa que suas pernas não estavam se movendo, mesmo correndo com força. Logo tropeçou e caiu. Ela ficou no chão, em espiral, até que Izumi gritou por ela. Então ela se levantou imediatamente, superou a dor e entregou o bastão para Izumi. Izumi começou a correr em último lugar e, enquanto tudo parecia que ele tinha encontrado uma falha de sua era de má sorte, havia outros planos para ele. Ambos os sapatos voaram dos pés dele no meio da corrida. Ele quase desistiu, mas de repente lembrou-se de Hachimitsu dizendo que a corrida dependia dele. Então ele se encheu de coragem e continuou correndo de meias, como se sua vida dependesse disso, surpreendendo o público. Inuzuka esperou sua vez e pediu a Hachimitsu para torcer por ele, o que ela fez relutantemente. Izumi logo passou o bastão para Shikimori, acreditando plenamente que ela faria a mágica acontecer. E motivada por Izumi, Shikimori disparou como um raio. Ela passou por seus oponentes enquanto a multidão enlouquecia. Enquanto isso, Inuzuka estava admirando-a, mas quando viu a expressão no rosto de Shikimori, soube instantaneamente que, se ele errasse, ela o repreenderia. No entanto, ele decidiu confiar em sua equipe e em si mesmo. Quando pegou o bastão, Inuzuka se concentrou e correu com tudo o que podia, enquanto seus amigos torciam por ele. Assim ele venceu a corrida, e todos comemoraram. Izumi rapidamente correu até Shikimori e a abraçou, dizendo que ela era a garota mais legal do mundo. Enquanto isso, Hachimitsu os observava e estava feliz, grata por ter todos eles em sua vida. Há alguns anos tinha sido um dia normal na casa dos Izumi. Sua mãe deslumbrante, Motoko, o acordou para a escola como sempre. Poucos minutos depois, o jovem Izumi saiu, quase sendo atropelado por uma bicicleta em alta velocidade. Mas em vez de ficar assustado para sempre, ele simplesmente ignorou como se fosse apenas mais uma terça-feira. Na escola, a enfermeira cuidou dele e disse para não se preocupar com a excursão que se aproximava, já que ela também estaria lá. Mais tarde, durante a aula de ginástica, seus colegas perguntaram se ele iria junto com eles na viagem. Embora Izumi hesitasse porque, bem, sua vida era basicamente um filme de premonição, eles o tranquilizaram dizendo que não se importavam com o risco. Mas, enquanto caminhavam juntos para casa depois da escola, um urso de pelúcia gigante quase quebrou o pescoço de um dos garotos ao meio e Izumi não precisava de um vidente para dizer que sua maldição era a culpada. Então, em vez de ir para a viagem, o garoto marchou até um templo e implorou aos deuses para que esse policial passasse por ele, avançando para o presente. Izumi estava voltando para casa com Shikimori, dizendo a ela como era bom apenas passar um tempo com ela. Ele pediu para ela ir a algum lugar com ele novamente, dizendo que fazia tempo desde o último encontro deles. Primeiro, ele sugeriu um spa, e Shikimori concordou, mas então ele mudou de ideia e mencionou um parque de diversões. Quando ele mostrou a ela um vídeo de duas pessoas se beijando no parque,
É isso aí, garoto. Shikimori de repente ficou muito interessada, porque no fundo, ela estava curiosa sobre o gosto da língua dele. Alguns dias depois, Shikimori foi ao shopping com seu irmão, Fuji, que também era seu motorista e sua dor de cabeça pessoal. Eles se separaram para que ela pudesse fazer compras em paz. Em uma das lojas, Shikimori se viu dividida entre diferentes roupas, tentando decidir qual visual faria Izumi querer aplaudir. No entanto, ela acabou saindo sem comprar nada. Lá fora, ela encontrou Fuji novamente, bem quando ele estava cercado por duas garotas interessadas nele. Shikimori, vendo o quão desconfortável seu irmão estava, o puxou para longe da cena. Quando as garotas perguntaram quem ela era, Shikimori apenas as encarou e elas recuaram, assumindo que ela era a namorada ciumenta de Fuji. Fuji estava absolutamente mortificado por sua irmãzinha ter que salvá-lo, e ela não parava de zombar dele por ser um NPC sem graça. Antigamente, uma Shikimori mais jovem treinava karatê com Fuji. Ela dominava a divisão masculina como se fosse brincadeira de criança, e Fuji frequentemente a provocava chamando-a de lixo. Parte insulto, parte motivação. Em casa, a mãe rigorosa deles cozinhou algo que tinha gosto de carvão. Mas depois que Fuji comeu, Shikimori aguentou 2. Naquela noite, Fuji disse a ela que não iria mais ao dojo com ela, e que ela teria que ir sozinha. A mãe deles perguntou se ela ainda queria fazer karatê, observando que foi Fuji quem a introduziu nisso. Shikimori disse a ela que queria continuar, não por ele, mas porque tinha feito amigos lá. Então sua mãe sorriu, vendo que sua filha estava se firmando sozinha agora. Na escola, algumas meninas estavam sendo intimidadas por um grupo de valentões. Isso até Shikimori aparecer parecendo pronta para brigar. Os garotos tentaram agir com bravura, mas acabaram recuando. As meninas agradeceram e brincaram que os garotos provavelmente tinham uma queda por ela, mas Shikimori não entendeu porque romance era algo estranho para ela. Anos se passaram e Shikimori continuou com o karatê, e acabou lutando com seu próprio irmão. Ela achou que o tinha vencido, mas Fuji a derrotou sem suar, e disse que ela ainda não era tudo isso. No caminho para casa, Fuji perguntou que tipo de guarda-chuva ela usava. Ela não sabia, apenas disse que era o popular. Isso irritou Fuji, ao vê-la copiando todo mundo. Do nada, ele disse que estava desistindo do karatê. Ela ficou chocada, afinal, ele era o campeão. Ela ficou frustrada porque ele fazia o que queria, mas Fuji disse que ela precisava encontrar a própria coisa, não seguir ele, a mãe deles ou qualquer outra pessoa. No dia seguinte, na aula, uma das amigas de Shikimori perguntou se ela lia mangá. Shikimori disse que não, mas às vezes folheava a coleção do irmão. Isso acendeu uma chama em sua amiga, que imediatamente começou a falar sobre um mangá de romance que ela tinha acabado de encontrar. Ela emprestou para Shikimori, e mais tarde naquela noite, Shikimori leu em seu quarto, fazendo seu coração bater forte porque o romance parecia surreal. Dias depois, Shikimori competiu em um torneio de karatê e realmente venceu. Ela se qualificou para o campeonato nacional, mas em vez de continuar, ela disse aos amigos que estava desistindo. Ela queria experimentar o amor. Ela começou a se arrumar, usou lentes de contato e na academia perdeu algum peso, tudo para se transformar em alguém novo. Meses se passaram. No seu primeiro dia de ensino médio, Shikimori apareceu parecendo uma verdadeira gata. Ela tinha um objetivo, encontrar um cara atraente para se apaixonar. Foi quando ela viu Izumi ao lado de um zelador, olhando para uma árvore. Aparentemente, o bilhete de exame dele foi levado pelo vento e ficou preso lá em cima. O zelador se ofereceu para pegar uma escada, mas Shikimori disse a Izumi que ela mesma poderia subir. Ele entrou em pânico, achando que seu azar poderia acabar com ela. Mas ela subiu mesmo assim e pegou o bilhete como uma campeã. Alguns dias depois, eles se encontraram novamente na escola. Izumi agradeceu a ela por ajudá-lo e contou sobre sua má sorte crônica. Ele também mencionou como estava feliz em vê-la novamente. Esse pequeno comentário atingiu Shikimori bem no coração. Quando ele tentou sair correndo, envergonhado, ela o parou e perguntou seu nome. Esse foi o primeiro encontro oficial deles. De volta ao presente, Shikimori se abriu com seu irmão sobre suas inseguranças, sentindo que ainda não era bonita o suficiente. Em uma das lojas, ela avistou um batom caro que realmente queria. Fuji olhou para ela naquele momento e lembrou-se da irmãzinha que costumava segui-lo por toda parte. Agora ela estava trilhando seu próprio caminho. Naquela noite, enquanto Shikimori se preparava para o encontro, ela encontrou o batom, junto com um bilhete de Fuji, desejando-lhe boa sorte. Ela percebeu que ele havia comprado para ela, e o gesto a tocou profundamente. No dia seguinte, ela usou o batom e saiu para o encontro, deixando para trás um irmão que não poderia estar mais orgulhoso. No parque de diversões, Izumi já havia chegado primeiro, animado como uma criança esperando pelo Papai Noel, totalmente empolgado depois de montar o plano de encontro perfeito em sua cabeça. Shikimori chegou parecendo uma verdadeira durona em seu blazer, e isso por si só fez Izumi entrar em modo de colapso emocional total. No segundo em que entraram no parque, Shikimori ficou confusa sobre para onde ir primeiro, mas Izumi já tinha carregado o GPS em seu cérebro e a arrastou para a loja de fantasias como um homem em uma missão. Ele entregou a ela algumas orelhas de animal fofas, mas Shikimori não estava interessada. Ela olhou para aquelas coisas como se fossem objetos amaldiçoados. Mas no momento em que Izumi disse que realmente queria vê-la com elas, ela cedeu. Em vez das orelhas, ela escolheu uma capa de Senhor Demônio e a jogou sobre si como se estivesse prestes a realizar magia negra. Em seguida, eles caminharam até o brinquedo da Bela Adormecida, mas quando viram que o tempo de espera era de 90 minutos, ambos quase envelheceram 5 anos. No entanto, Izumi começou a falar sobre o passeio, mas Shikimori, ela nem sabia o que era a Bela Adormecida, surpreendendo-o.
Ele perguntou qual era o favorito dela então, e quando ela mencionou o patinho feio, que por acaso é uma história sombria, ele perguntou se ela tinha um trauma terrível crescendo, porque quem diabos amaria isso nessa idade? Izumi então perguntou se ela tinha algum sonho, e Shikimori o derrubou emocionalmente dizendo que seu sonho já estava realizado quando ela o tinha como namorado. A fila poderia ter durado 5 horas, e eles não teriam notado porque os dois estavam conversando como se tivessem seu próprio subplot de anime acontecendo. Quando finalmente entraram no brinquedo, Shikimori ficou encantada com a história, já que nunca a tinha visto antes. Enquanto isso, Izumi ficou tão entediado que desmaiou no meio do passeio. Quando o príncipe se inclinou para dar o beijo de conto de fadas na princesa, Shikimori espiou seu príncipe adormecido ao lado dela e tentou copiá-lo, mas essa moça boba fazendo seu trabalho os interrompeu. Depois, Izumi sugeriu escolher um brinquedo com menos trauma estranho, mas Shikimori já estava emotiva. Ela disse a ele que qualquer brinquedo estava bom para ela, e que ele precisava dela montando nele como um garanhão. Eles correram como crianças atrás de um caminhão de sorvete, indo em todos os brinquedos como se tivessem um passe ilimitado para o parque. Mas então, o universo decidiu atrapalhar. A reserva para o jantar chique Zoom feita, foi arruinada porque o restaurante estragou o trabalho deles. Enquanto ele pensava que todo o clima do jantar estava perdido, o restaurante surpreendentemente os colocou em uma mesa VIP, que parecia o canto de jantar pessoal de Jeff Bezos. Mas ambos se sentiram deslocados, especialmente Izumi com sua jaqueta engraçada que gritava estilo barato. Quando a comida finalmente chegou, acalmou seus nervos. Shikimori olhou nos olhos dele e pediu para ele dizer o que via neles. Esse garoto estava tremendo, mas eventualmente disse que via a si mesmo nos olhos dela, o que fez Shikimori derreter mais rápido que manteiga no micro-ondas. Então ele inverteu e disse que tudo o que podia ver era ela, e foi quando ela se desfez completamente. Após o jantar, Izumi perguntou o que mais ela queria fazer, e Shikimori, sentindo-se animada, disse que queria fazer o que estava no comercial. Ele respondeu, disse sim imediatamente sem nem saber o que ela queria dizer, e ele segurou a mão dela pensando que era a cena de segurar as mãos. Vamos lá. Enquanto ela pensava que ele estava pronto para beijá-la como no comercial, ele de repente perguntou para onde ela queria que ele a acompanhasse, deixando-a desapontada. No entanto, ela concordou e pediu para irem a algum lugar legal para conversar. Então, o idiota sem noção percebeu que tinha cometido um grande erro. Mais tarde, eles pegaram um passeio de barco para admirar a vista noturna, tentando tirar uma selfie fofa. Mas então a energia de repente caiu, deixando o lugar todo na escuridão total. Eles pegaram seus celulares para iluminar, e enquanto seguravam as mãos, Shikimori beijou a mão dele. Ela disse que parecia um sonho do qual nunca queria acordar, onde eram apenas eles e as estrelas. Izumi, agora em modo total de personagem principal, beijou sua bochecha e sussurrou que a amava, e queria estar com ela para sempre. A energia voltou, mas Shikimori se recusou a parar de abraçá-lo, agarrando-se à sua fantasia como se o mundo estivesse acabando. No dia seguinte, Inuzuka notou que Izumi parecia diferente, como se tivesse sido espiritualmente reconfigurado. Izumi começou a falhar internamente, relembrando o que aconteceu na noite anterior. Enquanto isso, Hachimitsu e Neko encurralaram Shikimori como o FBI em uma missão. Hachimitsu adivinhou que Izumi poderia tê-la beijado, e Neko perdeu a cabeça gritando sobre ser tia em breve. Mas quando Shikimori finalmente contou os detalhes, ambas ficaram desapontadas porque o namorado idiota dela só foi para a bochecha e não para as bochechas. Então Shikimori disse que só queria abrir mais o coração para ele, ficar ainda mais próxima e construir algo real para o futuro, ou seja lá o que ela quis dizer com isso. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!